E aí, tudo bem? Eu sou Lilt Christian e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como criar o efeito pop-up no Photoshop. O efeito pop-up é esse onde você tem uma imagem completa, né, e uma parte dessa imagem acaba se sobressaindo quando você tem uma forma ou uma moldura na sua foto original. Nesse vídeo aqui você também vai entender por que é muito melhor você conhecer uma ferramenta, entender como ela funciona, do que simplesmente seguir um tutorial no YouTube e aprender a fazer só um efeito específico. Conhecendo uma ferramenta, dominando seus recursos e entendendo realmente a sua lógica, você consegue criar qualquer resultado dependendo apenas da sua criatividade. Antes de seguir com esse vídeo, não esquece de conferir aqui na descrição o link para o meu curso de Photoshop. Vem aprender Photoshop de verdade comigo, criando projetos reais e também recebendo aí muitas dicas legais para sua carreira. O link está na descrição, clica, conheça, se inscreva, tenho certeza que você vai adorar. Bom, a gente vai usar para esse vídeo aqui uma imagem que eu baixei do Pexels. O Pexels é um banco de imagens gratuito, o link para essa foto e também para o Pexels vão ficar aqui na descrição do vídeo. Para criar o efeito pop-up, você precisa primeiro de uma moldura, é claro, primeiro que a gente precisa de uma foto, obviamente, de uma moldura, e você vai precisar criar esse efeito onde uma parte da sua imagem acaba se sobressaindo na moldura, se sobressaindo diante da forma que a gente tem aí como plano de fundo. Isso pode ser criado de uma maneira muito simples. É claro que existem várias formas de você criar um resultado, mas a gente vai ver a mais fácil e também a mais eficiente para criar esse tipo de resultado. Bom, primeiro eu vou desbloquear a camada, dando 2 cliques aqui sobre o nome da camada, clicando no OK. Você pode fazer isso também simplesmente segurando a tecla Alt e dando 2 cliques. Ele já vai desbloquear diretamente sem abrir a janelinha de opções. Em seguida eu vou pegar aqui a ferramenta de elipse. É importante reforçar que isso aqui você pode criar com qualquer versão do Photoshop, até mesmo as mais antigas, porque tudo que a gente vai precisar é de uma elipse, no caso um desenho vetorial, e de uma foto. Em seguida, com a ferramenta elipse selecionada, eu vou deixar aqui o preenchimento preto mesmo, eu vou colocar um contorno branco com 10 pixels, colocar aqui 15 pixels de espessura. Então essa é a configuração do nosso objeto. Em seguida, segurando o Alt e o Shift, ou melhor, primeiro eu vou clicar, depois eu pressiono o Alt e o Shift para desenhar o círculo do tamanho que eu quiser. Eu vou soltar mais ou menos aqui e olha só, eu vou ter esse efeito. Depois, com a ferramenta mover, eu vou posicionar esse círculo mais ou menos na posição que eu quero. Eu posso clicar aqui no cantinho e com Shift, depois diminuir um pouquinho mais esse círculo, até deixar mais ou menos, olha só, o espaço que eu quero aqui que se sobressaia no meu efeito pop-up. Depois disso, o que a gente vai fazer é mover a camada da imagem para cima aqui do nosso objeto circular, da nossa elipse, e vou fazer uma cópia dessa camada pressionando o Ctrl J. Como eu já sei que tudo que eu vou destacar no meu efeito pop-up é a parte de cima do meu aparelho celular, eu vou precisar fazer uma seleção dessa parte de cima do aparelho. Você nota aqui, olha só, que o efeito é apenas da cabeça aqui do aparelho, né? Eu não preciso selecionar a imagem inteira. É claro que a seleção vai depender muito da imagem, do tipo de efeito que você quer reproduzir. Nesse caso eu vou esconder as camadas de baixo e manter apenas a camada de cima selecionada. E com a ferramenta caneta, pressionando a letra P, eu vou modificar aqui a configuração para Path. Isso vai fazer com que eu desenhe apenas um caminho no meu objeto. E aí eu posso partir para a seleção. Eu vou dar um zoom aqui e aí eu vou selecionando, olha só, ao redor do meu aparelho telefone exatamente a área que eu gostaria que se sobressaísse no meu efeito pop-up. Esse efeito aqui ele pode ser aplicado a qualquer tipo de imagem. Obviamente que você precisa de uma imagem que tenha partes legais que possam ser salientadas, que possam ser destacadas e que permitam que o efeito seja executado. Eu digo qualquer imagem, desde que ela tenha as condições mínimas para isso, né? Tem que ter alguma parte saliente aí para se destacar. Pode ser a cabeça de uma pessoa, pode ser o corpo, pode ser um braço, uma perna, tanto faz. Isso aqui é muito legal. Eu não vou fazer a seleção dos botões aqui para não perder muito tempo. E aí, olha só, eu vou fazer aqui a seleção inteira. Eu não vou estender o efeito até os dedos, não. Eu vou usar apenas a tela do aparelho, tá bom? Se eu quisesse utilizar aqui a parte dos dedos, eu poderia fazer também a seleção aqui, mas eu vou deixar para depois eu vou te mostrar como você pode editar a seleção. Eu vou fechar aqui a seleção então, olha só, o meu caminho está criado, a seleção apenas da parte de cima do meu objeto, e vou dar um Ctrl Enter para transformar esse meu path em uma seleção. Depois,
é só adicionar uma máscara de camada, clicando aqui no ícone de máscara de camada no Photoshop. Você observa que ele vai esconder exatamente a área que eu selecionei. Mas eu não quero isso, eu não quero esconder a área selecionada. Eu quero esconder o que está ao redor dela. Para isso é só você clicar aqui, olha só, na sua máscara de camada que foi adicionada. A gente sabe como as máscaras funcionam, porque eu já ensinei isso aqui no canal. E a gente pressiona o Ctrl I para inverter essa máscara de camada, invertendo assim a nossa seleção também. Dessa maneira, vou dar um Ctrl 0, o aparelho fica em exibição e todo o restante é apagado, melhor, é escondido. Aí o que a gente pode fazer? Eu vou exibir aqui a minha imagem de baixo e exibir o meu círculo, é óbvio que não vai aparecer efeito nenhum, porque o que a gente precisa fazer? Mantenha sempre as camadas alinhadas, tá bom? Não mude de posição depois que você começar o trabalho. Eu vou selecionar aqui essa camada de baixo, vou segurar a tecla Alt e vou clicar entre a camada da minha imagem original e a minha elipse. Fazendo isso, eu estou dando o comando de Clipping Mask do Photoshop. Ou seja, eu vou dizer para o Photoshop, olha Photoshop, faz com que essa imagem fique dentro desse círculo. Então eu vou segurar o Alt e clicar entre as duas camadas. E olha só o nosso efeito, já está praticamente pronto. A gente já tem o nosso efeito pop-up e ele acontece da seguinte maneira. Eu vou esconder aqui a camada de cima para você entender. A camada de baixo ela está dentro da nossa elipse, ou seja, ela é um Clipping Mask, então ela fica limitada ao formato que o nosso círculo tem, que a nossa elipse tem, pode ser qualquer outro objeto. Quando você fez a cópia e selecionou apenas a parte de cima do aparelho celular, tudo que você vai fazer é exibir essa cópia, posicionar essa cópia sobre essas duas camadas. Dessa maneira, você tem aqui, olha só, nessa camada de cima a parte que você quer exibir e aqui embaixo todo o restante da imagem. Eu recomendo que depois que você criar o efeito, você selecione todas as camadas, é só clicar na primeira, segurar o Shift e clicar na última, e aí você pressiona o Ctrl G para agrupar, para que a partir desse momento você garanta que eles vão ficar sempre juntos. Mudando sempre aqui, olha, com a ferramenta mover, o Auto Select, você muda para grupo. Dessa maneira você seleciona o grupo todo na hora de mover, tá bom? Aqui ele está meio zoado, mas vamos lá, olha só. Você observa que a máscara não está vindo junto, né? Deixa eu ver aqui. Ah, na verdade é porque eu acabei removendo aqui o vínculo da minha máscara de camada. Mas olha só, você consegue mover todo mundo junto, dessa maneira, quando você agrupa eles. Eu vou mudar o nome desse grupo aqui para Pop Up e vamos entender como foi que eu criei esse efeito aqui, né? Na verdade é bem simples. Depois de criar o efeito pop-up, eu simplesmente peguei a ferramenta de recorte e defini aqui a proporção para 16:9, que seria as mesmas proporções de uma tela de TV Full HD, né? E fiz um corte aqui de maneira que eu preservasse a área máxima aqui da minha imagem, deixando um espacinho em cima e um embaixo. E vou dar aqui um Enter ou clicar aqui em confirmar. Como eu não estou utilizando proporção, eu não estou fazendo reamostragem, então eu não estou aumentando e nem diminuindo os pixels originais da foto. Eu estou apenas aumentando a minha prancheta ou a minha tela de pintura, adicionando mais pixels vazios a ela. Depois, o que eu fiz? Eu vim aqui embaixo, peguei a imagem original que é o Layer 0, dei um Ctrl J para duplicar e posicionei ela aqui embaixo, fora do meu grupo de pop-up. Olha só, deixa eu arrastar ela aqui para fora. Pronto, olha só. Dessa maneira eu tenho a minha imagem livre aqui fora do grupo pop-up. Depois, com a ferramenta seleção, eu dou um Ctrl T para habilitar a ferramenta de transformação. E aí eu aumentei ela ao máximo aqui para eu ter uma imagem bem maior de plano de fundo. Em seguida, eu vou converter essa imagem em um objeto inteligente. Isso vai permitir que eu aplique efeitos a essa imagem e esses efeitos possam ser editados depois de aplicados. Então, por isso que eu converto em objeto inteligente. E depois eu venho aqui em Filter, Blur, e aí com o Gaussian Blur, eu dou um blur aqui de 70 pixels nessa imagem, dando OK. Para criar esse efeito azulado no fundo é muito simples. É só você adicionar uma nova camada de ajuste de Solid Color, colocar a cor que você quer, vou usar um azul bem vivo aqui, e depois você coloca essa camada de Solid Color atrás da camada original da imagem. Em seguida eu mudo o modo de mesclagem dessa imagem para Multiply, que vai fazer com que os pixels da imagem se misturem à cor de plano de fundo. E aí depois é só adicionar o texto, e aqui na nossa imagem de pop-up a gente pode fazer o seguinte. Eu vou expandir aqui o meu grupo e vou selecionar a minha elipse. Observa que apenas a elipse é selecionada. Se eu quiser pressionar o Ctrl T aqui para modificar a elipse, você observa que eu posso mudá-la de posição à vontade. É claro que isso só funciona até o limite onde eu fiz aquela minha seleção da máscara, tá vendo? Se eu extrapolar o espaço que eu tenho disponível aqui na minha máscara, ele acaba revelando aí o meu recorte. Então eu posso brincar aqui, olha,
dentro desse limite para reposicionar o meu círculo à vontade. Fica até um efeito bem legal, né? Coloco mais ou menos aqui e dou Enter. Posso aumentar ainda aqui no painel de propriedades desse círculo o tamanho do meu contorno. Vou colocar aqui 25 pixels, para colocar aqui 40 pixels. 40 ficou melhor. E em seguida, ainda com a elipse selecionada, eu vou adicionar um efeito de mesclagem. É só clicar aqui no FX, no painel de camadas, e selecionar a opção Drop Shadow, que seria sombra projetada. Eu vou utilizar esses valores aqui, 80 de opacidade, o ângulo de 120 graus, uma distância de 60, um spread de 10 e um tamanho de 230. Olha só, esse spread aqui é meio que como se fosse a dispersão, você pode aumentar ou suavizar. Eu vou deixar zerado aqui, que eu acho que vou colocar aqui 5, pronto, fica mais interessante. E vou dar um OK. E pronto, nosso efeito de pop-up está executado, está realizado. Se você quiser fazer alguma modificação na máscara que a gente utilizou para selecionar a parte de cima aqui do aparelho, por exemplo, eu gostaria que o dedinho aqui também fizesse parte desse pop-up, que ele ficasse também de fora aqui da imagem. O que você pode fazer? Pega aqui só a elipse, dá um Ctrl T, e a gente vai diminuir ou vai abaixar ela até que a gente esconda ali a parte do dedo, que não faz parte da máscara, é óbvio. Vou diminuir um pouquinho aqui, olha, mais ou menos aqui, e vou dar um Enter. E o que eu posso fazer? Eu posso esconder todo mundo aqui e exibir apenas aqui, olha só, a minha parte de cima do celular. Eu vou inverter novamente a máscara no Ctrl I para exibir as áreas que eu não selecionei. E aí, utilizando a ferramenta caneta, eu vou selecionar o restante do dedinho aqui, olha só. Eu vou fazer aqui a seleção do dedinho. Eu não vou fazer uma seleção muito certinha, para a gente não acabar se prolongando demais no vídeo. E olha só, mais ou menos aqui. Prontinho. Então essa aqui é a área do aparelho que eu quero, incluindo o dedo. Eu posso fechar aqui sem problema. Depois de fazer isso, eu vou pressionar novamente o Ctrl Enter para transformar isso em seleção. E para esconder essa área aqui que eu acabei de selecionar, lembrando que a minha máscara está invertida, então eu vou esconder para depois que eu inverter a minha máscara, eu acabar exibindo esse recurso, esse dedo. Antes, você pode notar que há uma margem de seleção ao redor da minha tela. Isso está dizendo que eu selecionei a imagem de fundo e não o dedo. Então, eu vou dar um Ctrl Shift I para inverter a seleção. Dessa maneira, você observa que eu tirei aquela moldura aqui ao redor, indicando que apenas o dedo está selecionado. Agora sim, eu posso pressionar o Alt Delete. O Alt Delete, ele pinta com a cor de primeiro plano, que nesse caso é o preto. E eu sei que se eu pintar de preto uma máscara, eu escondo os elementos que estão selecionados. Então, por isso que eu pressionei o Alt Delete. Se tivesse invertido aqui, olha, se o preto estivesse atrás, é só dar um Ctrl Delete, que aí o Ctrl, ele pinta, o Ctrl Delete pinta com a cor de plano de fundo. Então, fazendo isso, eu vou dar um Ctrl D para remover aí a minha seleção. E em seguida é só inverter a máscara no Ctrl I. E olha só, eu tenho aí a minha seleção invertida. Depois é só exibir novamente o que eu já tinha ali embaixo, que seria a minha forma original e o meu círculo. E olha só, eu vou dar um Ctrl 0 aqui. E aí a gente vai ter também o dedinho ali se sobressaindo pela minha máscara. Se eu puxar aqui a minha elipse um pouquinho mais para baixo, mover ela um pouco mais para baixo, você consegue acentuar um pouquinho mais esse efeito. Eu vou puxar ele aqui, aumentar ele mais para o lado direito. E olha aí o nosso resultado, ok? E aí você pode brincar com a máscara, pode brincar com o efeito, pode fazer de acordo aí com as suas necessidades. Acho que deixando só a pontinha ali fica mais charmoso, olha só. Então isso aqui, na verdade, reforça a importância que é você entender como uma máscara de camada funciona, como um clipping mask funciona e como a ordem de empilhamento das camadas funciona no Photoshop. E entendendo esses conceitos, dominando eles e conhecendo as suas funções, fica muito mais fácil você criar qualquer tipo de resultado utilizando apenas a sua criatividade e combinando esses recursos. Quando você, por exemplo, segue um tutorial que te ensina a fazer só uma coisa específica, não te explica como a ferramenta funciona, não te explica como os recursos interagem entre si, ok, você está aprendendo alguma coisa, está aprendendo como aquele efeito funciona, mas isso acaba sendo muito limitador. Eu recomendo que você sempre procure entender mais sobre um recurso, sobre um efeito, sobre uma ferramenta. Dessa maneira, você expande muito mais as suas possibilidades, ok? Espero que você tenha gostado da dica. Não se esqueça de curtir, de compartilhar e de se inscrever aí no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.